Aê, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Cá estamos para mais uma live com vários convidados especiais hoje, com o Flávio Pereira, com a Ana Filipa, com o Antônio e com o Guilherme. Nós vamos falar sobre aquela questão que todos falam por aí. E aí, como é que é um relacionamento com uma pessoa com transtorno de personalidade borderline? Sobre a ótica, obviamente, de quem se relacionou e não sobre a nossa ótica sendo borderline. E claro, nós como borderline também vamos falar sobre como é um relacionamento. Então a gente aqui vai trocar uma ideia do lado A e o lado B e deixar aí para vocês sempre abertos a responder as perguntas e as dúvidas que vocês nos trouxerem. E todos são muito bem-vindos! Como sempre, boa noite, pessoal. Gratidão por estarem aqui. Vamos que vamos. Vou começar aqui a fazer os convites. Obrigada, Edma, pela presença. Cabo Frio, Isaías, Antônio, Cláudia, Takami, Márcia, Rosado, Ana, do Borderline e eu. Eba! Eu, borderline, meu marido border. Uhul! Hoje é dia, hein? Hoje é dia de desmistificar umas coisinhas. Vítimas ou vilões? Vamos que vamos. Muito boa noite. A câmera tá meio torta, tô tentando ajeitar. Mas eu vou convidando a galera aqui. Eles vão fazer uma breve apresentação. Primeiramente, já convidei o Antônio também. Eba, Mônica! Ai, câmerazinha. Vamos lá. Funcione. Eba! E aí, Antônio? Oi, Lé. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Obrigado, Lete. Obrigado pela oportunidade. Imagina, é um prazer, na verdade, estar com você aqui. Eu sei que você tem muito a trazer para agregar aí de conhecimento para todos nós. Espero que você goste e que a gente possa fazer outras lives. Se você quiser ir se apresentando, Antônio, fica à vontade. Tá bom. Pessoal, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Antônio. Eu tenho 53 anos. Eu convivo com transtorno de personalidade borderline, né? Fui diagnosticado em 2018, quando eu tinha 46 anos. Depois de 15 anos tomando medicações para uma bipolaridade que eu nunca tive. Mas a minha história com o transtorno começa bem antes disso, como a de todos nós, né? Eu sempre fui uma pessoa sensível. Na escola, aí, a partir dos 10 anos de idade, depois de uma mudança de cidade, eu sofri muito bullying, né, físico, verbal, com o componente de exclusão social, que é típico do bullying, né? Isso me levou a começar esporte de combate aos 10 anos de idade, como uma forma assim, de buscar controle e proteção, né? Na adolescência também era ainda aquele menino amável ainda, que ignorava os sinais de alerta das pessoas, né? E aos 18 anos eu comecei a mudar um pouco, eu fui ficando mais agressivo, um pouco não muito, mudei radicalmente, para pior, eu comecei a ficar agressivo, comecei a ficar explosivo, eu me tornei exatamente aquele tipo de pessoa que muitas vezes a sociedade mais rejeita, dentro do universo dos mais variados subtipos de pessoas com transtorno borderline, né? Eu sempre tive um senso de justiça muito aguçado, me formei em Direito, uma escolha que realmente não foi minha. Eu também. Sim, e a escolha também não foi minha. Sim, eu vi. Parabéns, doutora. Parabéns, doutora. Sim, sem entrar em detalhes, né, muito familiares, né, mas posso dizer que a minha relação com o mundo ela foi bastante marcada por trauma, por violência, né, não só na infância. Né. Isso é péssimo porque não é a dor que define a vitimização, é o uso que a gente faz dessa dor. Ser vítima é você ter sofrido uma violência real, uma condição objetiva, algo baseado em fatos concretos, né, que deixa marcas, muitas vezes são invisíveis, né, mas são reais. Né, e se vitimizar é uma coisa diferente. Se vitimizar é transformar essa condição numa identidade permanente, né, usar o sofrimento como justificativa para não se responsabilizar por nada.
Muito culpando as bom. pessoas por tudo que acontece, né? Então, assim, só para falar um pouco, já que a questão da vitimização hoje vai estar muito em voga aqui, né? Eu acho que tratar alguém que foi vítima como se a pessoa estivesse se vitimizando é uma injustiça dupla, porque ela invalida a dor real de quem passou por abuso e, ao mesmo tempo, ela impede que a pessoa seja levada a sério. E esse é o grande dilema das pessoas com transtorno borderline, sentir que não são levadas a sério, né? Então, alguém até chegou a dizer esses dias atrás para mim que o meu jeito de tiozão legal parecia vitimismo, né? E a verdade é que parte do meu amadurecimento foi entender que sim, eu fui uma vítima, mas isso não me define para sempre, né? Em 2010, tinha uma irmã, né? Ela era médica anestesista no hospital, ela tirou a própria vida, né? Ela fazia terapia já há muitos anos, ela usava antidepressivos, ela nunca recebeu um diagnóstico de transtorno borderline, mas na época eu fazia esse tratamento para bipolaridade que eu mencionei, né? Eu fiquei 15 anos me tratando de bipolaridade, e 3 dias antes da minha irmã falecer, eu comentei com a minha mãe que eu achava perigoso, assim, que eu fiquei sabendo que o psiquiatra dela elevou a dose, triplicou a dose de antidepressivo que ela tomava. Caramba. Né? E eu já tinha uma certa experiência pessoal com isso, né? Então, como eu mesmo me tratei, né, da bipolaridade, e o antidepressivo fazia parte disso, e eu sabia que os antidepressivos, pelo menos para mim, me deixavam mais agressivo. Né? E eu tinha discutido com a minha irmã fazia um mês antes disso acontecer, e eu só tinha notícia dela pela minha mãe. E sabendo do aumento dos antidepressivos, do perigo disso, né, eu liguei para minha mãe, mas eu não liguei para minha irmã. Né? E aconteceu. Ela tinha um filho de 6 meses quando ela fez isso. Caramba. Durante a gravidez, essa é uma parte que eu queria dividir com as pessoas com TPB. Durante a gravidez da minha irmã, ela comprava assim, mais de 20 livros por semana sobre como criar crianças. Ela tinha um medo enorme de ser uma mãe abusiva. Ela tinha uma desregulação emocional muito grande, ela sofria muito com isso, ela não queria ser assim. Né? Sei que eu não falei com ela, mesmo ciente do que podia acontecer, e culpa, impotência, arrependimento, tudo isso me atravessou, né? Mas também me ensinou. Né? Então, boa noite, tem uma nova convidada aqui, eu vou pausar um pouquinho. Boa noite, Ana. Boa noite. Tudo Boa bem? noite. Está tudo bem, está tudo bem. Boa noite. Aqui de Inglaterra. Boa noite. Bem-vinda. Bora lá. E devo continuar? Sim. Tá muito... Pode continuar. Isso é sombrio, né? Isso não é algo agradável, né? Não tem problema nenhum. Eu tô tentando botar o Flávio para dentro também. Estamos aqui no chat. Ao mesmo tempo que eu tô aqui. Então, né? Não, tranquilo. Assim, só para terminar a minha história, assim, bem por alto, né? Por volta de 2014 eu comecei a estudar, né? Eu estava lá pelo 10º o ano. medo que ela tinha de ser mãe, e você falou sobre que é um ponto importante a se falar, realmente é. Sim, né? Ela era uma pessoa assim que, você vê, ela tinha medo ela tinha medo de ser abusiva, né? E ela estava completamente obcecada por isso, né? E ela não melhorou, ela teve o filho e ela começou a ter crises psicóticas. E foram 6 meses assim, né? E depois de 6 meses, ela, infelizmente, ela foi no plantão do hospital e ela era anestesiologista, então ela sabia exatamente o que ela estava fazendo. Né? Isso é extremamente chocante, nenhum médico gosta nem de pensar na ideia, mas é uma realidade, né? E pode acontecer com qualquer um, né? E é muito difícil você ser um familiar de uma pessoa com transtorno borderline e passar por uma situação assim, né? Quando a pessoa está demonstrando comportamentos autodestrutivos, ou quando a pessoa faz ameaça, né, de se matar, o que não foi bem o caso da minha irmã. Eu estava sentindo algumas coisas, algumas mensagens assim. Ela começou a falar mais de Deus, sabe, de um jeito meio sombrio, né? Mas é difícil para o familiar, né, quando existe essa ameaça, né? E os sinais, né, são muito sutis muitas vezes, né, são muito inesperados, né. Às vezes a pessoa se isola, às vezes a pessoa para de comer, às vezes a pessoa se machuca superficialmente, às vezes a pessoa muda drasticamente a aparência, né, raspa a cabeça, né, e às vezes isso não quer dizer nada,
né? Então é muito difícil você saber, né? Mas isso é um ponto assim que a gente vai, que eu imagino que a gente vai chegar. O fato é que minha irmã realmente ocorreu isso e eu fiquei precisando E ressignificar você isso, tinha porque eu quantos sabia que anos na tinha algo. época que ela partiu? Em 2010 eu tinha 72, 82, 28. Eu tinha 28. Né? Ela falava que ela não ia chegar até os 40 e ela fez isso. Né? Perdão, 38. 38. 38. E ela tinha 39, ela era um ano mais velha que eu. E ela sempre falou que ela não ia chegar aos 40. E ela fez aos 39. Sabe? Tudo teve uma conotação muito grande de planejamento, né? O que nem sempre é o caso do TPB, porque o TPB, o transtorno borderline, sempre se move muito diante da desregulação emocional. E a desregulação emocional, ela é o contrário do planejamento, ela é o contrário de você ter uma agenda, de você estar arquitetando como fazer as coisas, e é por isso que eu defendo que não é tão simples você chamar uma pessoa com transtorno borderline de manipuladora, porque manipulação envolve, né, estratégia, envolve planejamento. Exatamente. Né? Então não é uma coisa tão... Exatamente. Eu sei... E eu comecei, né? Eu fui alertado da existência do transtorno borderline só em 2014, eu já estava há 10 anos me tratando de bipolaridade, né? E fui alertado da existência do transtorno borderline por uma ex-namorada psicóloga. Ela falou, acho que você tem transtorno borderline. E eu descobri sobre o TPB, né? E eu vi que logo de cara eu vi que eu ia precisar aprender inglês, porque o conhecimento em transtorno borderline, em português, na época, vem muito de fora. Até hoje, os né? estudos... Mas na época ele era só estigma. Era só estigma. Né? E os tratamentos baseados em evidência para transtorno borderline, todos eles, sem exceção, são oriundos de países da língua inglesa. Sim. Todos eles. Sim. Né? Então, em 2018, eu procurei uma terapeuta especializada em terapia comportamental dialética, que é um tratamento baseado em evidência do TPB. Com a Márcia E eu Lima, fiz um né, tratamento que com é ela. americana, então você deve ter lido bastante coisa dela, né? Isso, exatamente. Que é border, inclusive, né? Recentemente se foi assumiu no livro que ela diagnosticado de escreveu forma errada, né? Como esquizofrênica. Também, como tantos, né? Nossa, muito comum, né? Tem muita história por trás do transtorno borderline, de como ele foi, inclusive a história de como o transtorno borderline foi incluído no DSM tem a ver com isso, né? O John Gunderson ir lá ser chamado para olhar um grupo de pessoas esquizofrênicas que não se adequavam ao tratamento, né? Ele descobriu que elas não eram esquizofrênicas, elas eram borderline, na verdade, né? Eu sei que uma coisa que eu acho importante colocar para as pessoas que estão assistindo é o valor real de ter uma rede de apoio, gente, sabe? Para mim, aprender inglês foi um divisor de água, porque me permitiu entrar em contato com pessoas do mundo inteiro que também convivem com o transtorno borderline. Né? Então eu me tornei moderador de um espaço no Core Inglês, que o Core é uma plataforma de perguntas e respostas, tem um espaço lá chamado On the Borderline, tem mais de 100 mil pessoas, a maioria delas com TPB, né? E é uma troca constante que foi me ensinando que existe, apesar de cada pessoa com TPB ser muito diferente, existe uma base comum de experiência, de sofrimento das pessoas com TPB. Né? Então, criar uma rede de apoio, que foi um incentivo da terapeuta, né? Comece a conversar com outras pessoas que têm transtorno borderline, né? Foi o que me mostrou a importância, né, enorme que existe na escuta, no pertencimento, né, que são às vezes mais importantes do que a própria terapia ou do que o uso de medicamento, como a gente estava discutindo naquele estudo das anarinas de 2024, né, agora, né. Então, é isso. Né, minha história basicamente é essa. Como que eu comecei como acompanhante terapêutico? Em 2020 eu fui convidado pela Mayara, que então tinha o projeto Fantástico Mundo de Border, para coordenar grupos de apoio a pessoas com transtorno borderline, e ali eu vi que eu podia dar um sentido a toda essa história que eu contei aqui, né? E eu me tornei acompanhante terapêutico depois da Mayara. Né? Fiz um curso de General Psychiatric Management, que é uma linha de tratamento também baseada em evidência para transtorno borderline, considerada a linha de tratamento melhor custo-benefício para o transtorno borderline, porque ela não tem aquela densidade enorme, né, da DBT, que tem 4 grandes livros e tudo, né,
Na GPM existe essa ideia de que a maioria das pessoas com transtorno... Violete, se você precisar me interromper, me interrompa, tá? Eu tô ouvindo, tranquilo. Tá bom? Mas no cerne da General Psychiatric Management, que aqui no Brasil ela deveria ser conhecida, acho que nas residências de psiquiatria como bom manejo clínico, tá a ideia assim, de que as pessoas com TPB elas vão melhorar com o tempo, porque isso é a base da pesquisa da Marisa Narini, né, mostrando que com o passar do tempo, muitos dos sintomas dos critérios diagnósticos do transtorno borderline remitem para a maioria das pessoas, não para todo mundo. A gente tem que considerar que boa parte das pessoas, acho que a maioria das pessoas, na verdade, com transtorno borderline, tem comorbidades, né, com outros transtornos, e essas comorbidades muitas vezes freiam o avanço, mas a gente tem que considerar também que o transtorno borderline dos transtornos de personalidade é o mais tratável de todos os transtornos que existem. E o mais importante, as pessoas com TPB, elas querem melhorar. Por que o tratamento de uma pessoa narcisista não funciona? Porque a pessoa narcisista ela vive aquela realidade delirante de que ela é especial, de que o mundo... E isso, inclusive, já tem estudos que mostram que a pessoa que tem as duas características, os traços narcisistas protegem ela dos traços borderline, porque os traços borderline são muito prejudiciais, né? Mas é um fato. Pessoas com transtorno narcisista não melhoram com o tempo, elas pioram. Pessoas com transtorno borderline melhoram com o tempo. Você pode não melhorar de todos os sintomas, mas uma boa parte deles melhora, né? E a GPM acredita nisso e se concentra, né, no fato do transtorno borderline ser um problema de estresse nos relacionamentos entre as pessoas primordialmente, né? Mesmo quando você está tendo aquela conversa negativa com você mesmo na sua cabeça, ela sempre diz respeito a algo que aconteceu, porque alguém falou ou fez. Pensamentos dominantes ali, né? E é exatamente esse o ponto, né? Falar sobre os relacionamentos do borderline, né? Porque o pessoal tem muita tendência a pensar só em relacionamentos amorosos, mas de fato, para você ser border mesmo, diagnosticado, o que dizem é o seguinte: você precisa ter dificuldades em relacionamento interpessoais em diversas áreas, pelo menos duas, né? Exatamente. Uma pessoa que só tem problema no relacionamento amoroso, teoricamente, se não tiver lá mais uns 4 dos 9, né? Mais os 4 para fazer 5 dos 9, você não seria considerado um border, né? Então, você, para ter TPB, você deveria aí, pelo menos, apresentar dificuldades, por exemplo, 5 de 9 no trabalho, né? No ciclo social, na família e no relacionamento amoroso. Em 2 polos aí, em 2 pontos, né? Porque tem muita gente que acha que o border é aquela pessoa que é tóxica no relacionamento, que é difícil no relacionamento. Mas não é só no relacionamento que há uma dificuldade, no amoroso ali. Há dificuldade em relacionamentos profundos, né? Quando a gente cria elos. Aí que o transtorno aflora. É como se a gente ficasse ok. Sim. Se a gente fica sem relacionamento nenhum, a gente fica de boinha. O problema começa a aflorar, é como se os nossos botãozinhos fossem pressionados, né? Exatamente nesse convívio mais íntimo, mais profundo. E aí é que está o tema dessa live, né? O que acontece na sua concepção? O que acontece para que o border comece a se comportar de uma forma um pouco disfuncional nesse caso de relacionamentos? Acho que o splitting é um grande marcador, né? Essa ideia que a gente tem dentro da gente de como a dificuldade que a gente tem de interpretar os nossos próprios estados emocionais e os estados emocionais das pessoas, né, que convivem com a gente, né? Então, o que a pessoa quis dizer, muitas vezes, na nossa cabeça, é totalmente diferente do que o que a pessoa realmente quis dizer, né? O transtorno borderline é um problema, por isso que eu acho interessante a abordagem da GPM, porque ela vê o transtorno borderline exatamente como esse problema de sensibilidade no relacionamento entre as pessoas, né? É como essa vontade de tirar a vida, né? A pessoa vai ter naquela visão em túnel, essa visão em túnel, onde quando a pessoa chega nesse ponto do nada mais importa, viver ou morrer não importa,
ela já passou por várias fases onde ela estava primeiro bem no relacionamento dela, ela estava se sentindo segura, ela estava se sentindo conectada, ela estava sentindo confiança, acreditando que as pessoas são confiáveis, que dá para dar o benefício da dúvida para as pessoas. Só que a verdade é que a vida se move e conflitos em relacionamentos sempre acontecem, né? Alguém vai sempre rejeitar a gente, ou criticar, ou não responder uma mensagem, né? E isso, para quem é mais sensível, muitas vezes é percebido como uma ameaça. E quando a gente se sente ameaçado, mesmo que não tenha um perigo real, o nosso corpo, a nossa mente, eles reagem como se houvesse. A gente tem esse mecanismo evolutivo antigo, né? De estar sempre ali preparado para o que tem atrás do mato, se é um dente de sabre, Sempre, né? Se é só sempre um, na sei lá, defensiva, uma né? formiga. Vai acontecer alguma coisa e eu Sempre. preciso reagir a isso. É. E essa sensação de ameaça, esse preciso reagir a isso, significa ou eu direciono minha raiva para dentro, e aí eu me Implodo, auto-saboto, eu me implodir, auto-lesiono, né? Exato. eu tenho ideias suicidas, ou eu direciono minha raiva para fora, e aí eu acuso a pessoa, eu desvalorizo o parceiro, eu brigo. Então, assim, mesmo nesses momentos, isso que é muito importante, que eu vi a Lois Choi-Kang falar, que eu acho que ela dirige o programa de tratamento para pessoas com TPB em Harvard, ela fala o seguinte, que mesmo em momentos assim, onde a pessoa está lá brigando, acusando, desvalorizando, né, ela ainda está se relacionando, só que é de uma forma negativa. Isso é importante para a gente perceber, porque quanto mais a gente vai reagindo, mais as pessoas vão se afastando, isso cria um ciclo de isolamento, de desespero, de desconexão com a realidade, e esse ciclo, a pessoa, né, que gira em torno disso, né? Você começa confiando, idealizando, dependendo, aí passa o estresse, alguma coisa pequena ou grande abala, né? Aí tem a percepção de ameaça, você vai lá, você se sente ferido, começa a se afastar, aí você começa a se afastar, você começa a achar que as pessoas também estão se afastando de você, você começa a entrar em paranoia, você começa a agir mais impulsivamente, entra em desespero, e quando você está desesperado e não tem nenhum meio de contenção, a pessoa chega àquele ponto de não ver sentido em viver. E aí, só uma intervenção extrema resolve, que é um acolhimento, onde as pessoas continuam se relacionando, seja um hospital, às vezes até uma prisão reconecta a pessoa com o mundo, de modo bem traumático, sem dúvida nenhuma, mas é uma reconexão. Olha, tudo que você está fazendo, bum. Né? Então, essa reconexão, esse é o problema do TPB, ela não se sustenta, né? Ela é temporária, ela dura até que um novo estresse reinicie esse ciclo. É o que a Reide falou aqui, é isso mesmo, é um ciclo, né? É essa sensação de espiral, e isso dá uma angústia muito grande, porque a gente acha que nunca vai ter fim. Que mesmo que a gente esteja bem agora, a gente sabe que lá na frente a gente vai cair. Então, quando a gente está bem, muitas vezes a gente nem aproveita esse estar bem, porque a gente sabe que é temporário e que o fundo do poço é bem fundo. Como que a gente aproveita esse estar bem? Você tem que manter o vínculo e o diálogo durante essas oscilações entre conexão e ameaça. Você está se sentindo conectado, está se sentindo ameaçado. Você consegue manter o vínculo e o diálogo? Não. Por quê? Porque, pelo que os estudiosos, os teóricos aí da personalidade falam, falta constância de objeto, né? Que é a capacidade que a gente tem de ter uma visão integrada, né, de si mesmo e dos outros. A nossa Quando alguém faz alguma é coisa fragmentada, né, Antônio? Então, é aquele lance. Se a gente não sabe quem a gente é muito mais fácil se perder no outro. E constantemente é isso que acontece, né? E aí o parceiro amoroso olha e fala, eu não sei o que fazer com isso. Eu não sei como lidar com essa pessoa. Né? Eu vou desistir. Né? Então, isso é o que a GPM preleciona. Né? Na GPM a gente aprende a não ficar fustigando o passado, investigando, acessando trauma. Vamos falar sobre o papai e a mamãe, né? Curar a criança interior, essas coisas, né? Você tem que olhar o agora. Os momentos de raiva, de impulsividade, de crise. Né? Quanto mais a gente consegue entender esse ciclo de desconexão, mais a gente consegue evitar eles, né? Mais a gente consegue interromper eles a tempo. Né? Então, essa é a importância também de você ter pessoas que compreendam o que acontece com você. Né? E nesse sentido é a rede de apoio. Né? Então, não só como paciente, mas como acompanhante terapêutico, né? Ter uma rede de apoio é algo muito importante. Né? E acho que é isso, Leti. Não sei o que você queria saber de mim. É isso aí. Falei demais. Não, falou nada. Eu falei demais. Falou nada.
Você enfatizou o que eu venho tentando falar para o pessoal. Rede de apoio é fundamental, o ambiente que a gente se coloca. Se a gente também Isso opta por é fato. ambientes que são tóxicos, nocivos, saber se distanciar, que às vezes a gente vai ter que abrir mão de pessoas, não tem jeito. Tem pessoas da nossa É, família que vão ser muito duras, não vão querer compreender, não vão querer estudar, se aprofundar. E sendo sincera, que eu tenho que ser e eu sempre sou, muitos deles nos fizeram como somos. Isso é duro sim, encarar, mas sim. é preciso desse É, entendimento também. Não é que são claro. culpados, são. As pessoas, elas são. Ninguém O opta trauma por ser, né? geralmente é multigeracional, né? E se a gente pensar em termos assim, por exemplo, dos nossos pais, de pessoas já que estão com 70, 80 anos de idade, essas pessoas, quando eram crianças, eles não tinham nenhuma voz, não existia lugar de Era fala, não existia, invalidante, né? era altamente Era invalidante. completamente, eles não tinham a menor, né? É claro, tem os que têm mais sensibilidade, que vão se afetar mais por isso, e tem os que vão levar isso numa boa. Mas eu acho que uma dica que eu acho muito importante que vem da GPM, né, para ajudar alguém com transtorno borderline, é você precisa estar presente, informado sobre o TPB e envolvido com a pessoa, né? Eu até falei para você do Family Guidelines, eu não sei se você conseguiu chegar a pegar o arquivo, Peguei, tem 15 dicas práticas ali, peguei, né, para baixei. familiares, Uhum, né? uhum. Então, não são soluções milagrosas nem nada, né? Mas ajuda a não reforçar a instabilidade, porque isso acontece muito. Muitas vezes, um parceiro amoroso, no intuito de ajudar, acaba trazendo mais instabilidade ainda, sem querer, muitas vezes sem intenção, né? Eu sei que tem aquele parceiro amoroso que aperta os É, botões, eu fiz um vídeo sobre isso, inclusive tem, você participou ali, exato. né? Do pet deles, porque é exatamente aquilo, Nossa, né? nossa, que música espetacular! Quando você fez ali a tradução, Não né? é, Meu Deus do é, céu. é. E se você olhar o olhar da Bette Davis, era E exatamente por aquele. É o que que olhar, você né, do fala isso? Me borderline. conta agora. Hum, Como é que você Por fez que que eu essa analogia do falo olhar do Border com o da Bette Davis, muito né? convívio? Foi a questão da rede de apoio. Hoje eu tenho 20 pessoas do mundo inteiro que fazem parte da minha rede de apoio. Né? Tem gente da Costa Rica, tem gente de Portugal, tem gente dos Estados Unidos, tem gente nossa, de Newfoundland and Labrador, que é lá no Ártico, tipo no norte do Canadá, onde tem urso polar, né? A Megan, inclusive, talvez ela até passasse aí, se ela passou, enfim. Eu acho que a gente conhecendo e percebendo que tem uma coisa que tem em comum, é esse olhar que a gente expressa que existe, mesmo que quando a gente está sorrindo, né, dá para perceber que tem uma certa tristeza ali dentro, né? Tem algo que foi muito duro, né? Que Quebrado, né? está no nosso olhar, que tá impresso ali, né, na gente, né? E é esse olhar, e às vezes as pessoas às vezes julgam mal, né? Então, como eu vi a pergunta que o sujeito ali fez, né? Por que essa namorei com uma borderline e foi traumatizante, por que ela não está no No asilo, manicômio? Nossa Senhora. Então, e aí você pensa que o transtorno borderline ele é resultado de um contexto de estresse interpessoal onde as pessoas não estão conseguindo se entender, e você vê um cara fazendo uma pergunta desse tipo, né? Quer dizer, como que ele se dirigia à namorada, né? Foi a primeira coisa que eu me perguntei, né? Então, quer dizer, se há uma questão de estresse interpessoal, a forma como ele se dirigia a ela, com certeza ia fazer ela ter uma resposta desproporcional também. E isso acontece muito, né? Infelizmente, né? No transtorno borderline, né? Não só Você isso, acha que né? Mas o Border ele tem uma. explode do nada ou sempre é motivado? Não, esse é o ponto, né? Isso, inclusive, é o ponto da GPM, né? É uma questão de estresse interpessoal. É o que eu falei, pode até ser que a pessoa está lá do nada, eu estou aqui, na minha casa, sozinho na sala, e eu estou lá pensando, numa situação que aconteceu com alguém, e aí eu começo a ficar com raiva de eu estou sozinho em casa. Mas eu Briga começo com a você pirar. mesmo, né? Se taca na parede, pá! Não, É isso que acontece, entendeu, raramente, com a né? gente. Mas é bem raro. É.
Então, assim, tem que saber, né? Muitas vezes, às vezes a gente pergunta simples que você faz a uma pessoa com transtorno borderline já ajuda, né, a mostrar que você está presente, que você tem cuidado, né? Tipo, o que aconteceu que fez você se sentir dessa forma, né? Esse é um jeito de abordar que às vezes é extremamente Ou às simples, vezes né? O estar que ali, fez né? sentir isso? Só estar ali. Eu me importo, eu não estou tentando te convencer que você está errado por sentir o que você Só de sente, ouvir, né? só Isso de deveria estar ser. presente já significa muita coisa. Porque muitas vezes as pessoas tentam ajudar com um olhar muito julgador, né? Por que que você está fazendo isso? Mas isso é muito pequeno para você estar tendo essa reação. Com você é sempre assim. Eu tenho a sensação de estar pisando em ovos. Eu nunca sei quando Nossa, o que muito, você vai fazer, o que O que a você, pessoa tem, sabe? o que a pessoa está falando é legítimo, tá? Não vou descredibilizar o que as pessoas falam, porque elas estão sentindo isso, né? Mas é aquela coisa, né? Se um filho chega para os pais, por exemplo, um filho borderline chega e fala, parece que vocês não me amam, vamos supor, né? Esse é um conselho que está lá no Family Guidelines, né? Por mais difícil que seja ouvir isso, né? Você pode responder com alguma coisa do tipo, você está se sentindo não amado por nós? Por quê? Vamos tentar entender. Sabe? Isso valida o sentimento do filho. Você não está dizendo que o filho está certo, que o filho está errado, que você concorda com ele. Nada disso. Então, muitos pais não sabem ou não querem acreditar. Por exemplo, que os filhos hoje em dia, especialmente nessa área de internet, se sentem Uhum. sozinhos, se sentem inadequados, se sentem rejeitados, né? Mas quando as pessoas são acolhidas, e é isso que a gente estava conversando sobre aquela pesquisa lá da Zanarine, né? Quando as pessoas são acolhidas, esses sentimentos se tornam menos dolorosos, né? Agora, quando a pessoa é ignorada, né, os comportamentos destrutivos começam a acontecer, né? Então, escutar é mais do que um gesto de carinho, sabe? É um jeito de se conectar com as pessoas, né? E escutar sem ficar. Isso devia ser do conhecimento geral, assim, né? Sentimentos são só sentimentos. Você não existe certo e errado em sentimento. É uma coisa que vem, pum, sentir. Não Entendeu? tem como O você máximo que eu posso fazer é questionar o que o mentir. outro está sentindo, né? Se é amor, se é ódio, se é raiva, se é intenso, se não é intenso. É Não. dele, é do outro, o outro que está A gente tem que. sentindo. Você vê, a terapia, por exemplo, com o tratamento baseado em mentalização, a MBT, né? A MBT, ela pressiona que você tem que aprender a compreender o estado emocional do outro. Isso não significa adivinhar o que o outro está sentindo, né? Mas exatamente você se embrenhar nessa investigação, né, com curiosidade sobre o que está acontecendo com a pessoa. É muito diferente, porque para que serve o julgamento? O julgamento ele serve para a gente acessar situações urgentes, né? Você estava lá há 200 mil anos atrás, sei lá eu, na natureza, você não sabia se tinha um dente de sabre, então você escutava o barulho na mão e você, eu acho que é um dente de sabre, eu vou vazar daqui. Isso é um julgamento, né? Uhum. Quando você tem tempo para parar e poder compreender o que está acontecendo, você não precisa do julgamento, você precisa da curiosidade, você precisa conseguir descrever o que você está vendo, né? Então Dá é completamente nomes diferente aos sentimentos, né? Tem da até um livro que é nomes. muito legal que eu passo lá no grupo Border Sem Filtro, né? Da galera que tá com a gente aí também fazendo a rede de apoio, grupo terapêutico, com musicoterapia, enfim, terapia em grupo. E a gente passa, uma das primeiras coisas é o emocionário, para que você consiga Claro. nomear o que você sente. Porque muitas vezes a gente está sentindo tanta coisa ao mesmo tempo que a gente nem nome consegue dar, entende? E só de você conseguir nomear, você consegue se Isso. perceber, né? Você já viu o círculo de emoções? Uhum. Eu vou mandar isso aqui. Você já viu? Aham, aham. Aquilo ali é incrível, né? Que as fatiazinhas da pizza, Exato. assim, são sentimentos maiores, tipo tristeza, raiva e tal. E tem sentimentos menores que estão ligados a eles, assim, na mesma coisa. É um negócio impressionante, assim, para as pessoas identificarem, né? O sentimento. Eu uso muito isso no meu trabalho, Isso, né? isso é muito importante, essa parte de É, entender o que se sente e olhar para o outro e isso. entender que o outro também está sentindo várias coisas. E é um relacionamento, gente. Você sente, o outro sente. Se você não gosta que a pessoa te invalide no que você está sentindo ou te julgue no que você está sentindo, então não faz isso com o outro também. Porque os dois têm que caminhar lado a lado.
Senão não vai funcionar. Um vai invalidar daqui, o outro vai julgar de lá e, obviamente, vai ter atritos, né? A ideia é tentar chegar no caminho do meio, né? Nem certo nem errado, é o meio. Porque não tem certo, não tem errado. Tem pontos de vista diferentes sobre a mesma situação. Gente, vou fazer essa pergunta aqui e a gente está com um problema técnico aqui, tá? O Flávio e a Ana vão participar também, assim como o Guilherme De Viking no finalzinho vai participar com a gente. Só que, pelo visto, o Instagram hoje resolveu dar uma bugadinha. Então eu vou ter que sair e recomeçar essa live para que eles possam entrar, tá? Eles não estão conseguindo entrar. Então o Antônio vai responder a última perguntinha e a gente sai e entra, e vocês entram de novo com a gente? Pode ser? Combinado? Qual que é Vamos lá. a última pergunta que eu estou tentando ler aqui? Essa que os borderlines têm medo Exatamente. de interagir na sociedade? Tá, pode deixar. Boa. Tranquilo. Boa. Tá. E aí, tem Valeu. medo? Tem medo? A gente tem medo ou não tem medo? Tem. Mesmo os que estão em terapia. É, o que ela perguntou, mesmo quando estão em terapia. Eu, por exemplo, me isolei na montanha. E eu posso responder primeiro? Não é que eu tenha medo. Hoje, o que pesa mais para mim nem é os sintomas do border em si, como eu tinha falado antes, é mais a questão das altas habilidades. Eu não vejo sentido em me relacionar com pessoas rasas, com pessoas que não vão me agregar conteúdo, que a gente não vai falar sobre papos filosóficos profundos, que é o que eu gosto. Então, se é para falar sobre unha em gel, não estarei nessa conversa. Então, tá cada vez mais difícil a gente encontrar seres humanos dispostos, abertos a diálogo, sem visão dicotômica, que isso é um dos 9 do border, mas parece que a sociedade inteira está dicotômicos. Se você não gosta da ideologia X, eles já te julgam, já te rotulam e já tem uma sentença para você. Então, eu acho assim que está muito difícil para qualquer ser humano se relacionar. Vide bebês reborns, bonecas de silicone para a esposa, etc, etc, etc. Porque o ser humano perdeu o tato e perdeu a profundidade. Tá tudo plástico, igual os bebês reborns. As pessoas elas não querem ter contato com a vulnerabilidade do outro, porque isso, de uma certa forma, acessa a sua própria vulnerabilidade. E tá todo mundo meio que se protegendo de acessar as suas próprias dores e seus conflitos internos. Ou seja, são papos rasos, pessoas rasas, superficiais, e todas mascaradas. E eu me retiro desse convívio cara, e na boa, foi a melhor coisa que eu fiz. Vai, Antônio. É difícil atuar tendo TPB, né? Atuar no sentido de tá tudo bem, Poliana. É o que você difícil, falou, né? Com TPB né? não No funciona. olho aparece. Tá no olho, exatamente. Então, vai e volta, como que faz? Sai da live, eu vou volta ter depois. Que sair e vou ter que voltar. Pessoal que entrou agora, só vou avisar, ó, eu vou sair, vou voltar, porque o Flávio e a Ana querem participar e a gente não tá conseguindo colocar eles pra dentro. Tá? Isso. Então tá. Estou saindo e voltando. É isso aí. Valeu.